Pai, de infinita luz, de infinita bondade, Deus de todo amor, Deus de toda misericórdia, rogai assim o vosso auxílio, o vosso amparo, atendendo assim as dores da alma e do espírito. Dai-nos a todos nós a luz do teu amor, da tua bondade. Perdoe-nos assim as nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, e dai-nos a força também de perdoar todos aqueles que de alguma forma também nos ofendem. Fazei de nós, Deus, sempre instrumento da vossa luz, instrumento da tua bondade, e dai-nos a vossa assistência hoje e sempre. E que nada se seja pelo nosso orgulho, e nada se seja pela nossa vaidade. Sob a tua graça divina, sob o teu auxílio e teu amparo. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a verdade. Deus, dai a brilhante estrela, ao filho a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade, permita aos Espíritos Consoladores, derramai por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e divina, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de evitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade de falar as nossas almas, inspire como se deve refletir a vossa santíssima. Então a gente vai fazer hoje a leitura a página que a gente vai estar lendo seria a página 108, tá? Capítulo 8. A página 108, tá? Hoje. A gente vai estar lendo agora. Tá vendo? Alex? Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, tá? Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer mais milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vós foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós, em vossas aflições. Portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve até vós com a
brancura que tinha quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá. A força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. Mas, uma vez que estou aqui, em uma assembleia onde se trata, acima de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar o vosso olho se ele fosse o mal, e que mais haveria lançá-lo ao fogo do que por ser causa de vossa perdição. Quantos há em vossa terra que amaldiçoarão um dia nas trevas terem visto a luz? Como são felizes os que na expiação são antigos na vista, seu olho não será de um modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais do que vós, que pedes claramente, quando Deus me permitir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores, que lhes devolver a visão. Digo a mim mesmo, alma querida, porque tu não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de meditação e de amor. Então não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes perceber em tua cegueira. Bem-aventurado o servo que quer viver com Deus, mas feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente alegria, pode tocá-lo, ver as almas, e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados na terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, ele está sempre pronto a fazê-la se elevar a Deus. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é, frequentemente, um anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se esta alegria não te poderia perder? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas, por tua vez, ora reflete sobre o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós que estáis aqui, receberei minha benção. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, que não aplica punições de injustiça e determina que, entre a falta e a pena, sempre haja moderação. Se em sua bondade lançou um véu sobre nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho dizendo: quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, porém, alguém é afligido pela perda da visão, porque a visão foi para ele um motivo de guerra. Talvez também tenha sido motivo da perda da visão para o outro. Talvez alguém tenha se tornado cego
pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidado, etc. É desse modo que ele sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Obrigado. A gente vai fazer os estudos, né? E quer comentar também. Fica à vontade. Né, Luiz? Então a gente vai estar falando sobre esse capítulo. Aqui, o capítulo que nós estamos estudando seria aqui, bem-aventurados os puros de coração. Tá? Então, a gente fala assim, no caso aqui, os bem-aventurados os puros de coração. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Quem são esses bem-aventurados, esses puros de coração? Porque hoje, no nosso meio, será que existem realmente esses puros de coração? Quem são esses? Os bem-aventurados são seres felizes, tá? Eles são felizes, não é porque eles não têm problemas na vida dele, muito pelo contrário. Eles também têm as suas lutas, eles têm suas dificuldades, mas de alguma forma se tornam assim seres resignados, né? Se tornam assim, seres humildes diante das suas lutas. Então o que acontece? Todos nós temos as nossas necessidades, temos também as nossas vontades, né? Isso daí temos os nossos compromissos. E de alguma forma a gente fala assim, eu gostaria de ter a minha paz. A paz que muitas vezes nós almejamos, muitas vezes seria distanciar realmente de tudo isso, afastar dos problemas. Mas o que nos liga aos problemas, por exemplo? O que nos interliga a eles? Não seria o próprio pensamento? Semana passada nós estávamos falando sobre a questão das crianças, né? Das crianças cristais, das crianças índios e tudo mais. Veja que cita ali nos livros que essas crianças são vindas, por exemplo, de planetas de sexta dimensão. Assim como no início, né? As crianças também vieram ali, vamos dizer assim, dos níveis lados da capela, até receber espíritos de ordem muito mais elevada também, para que pudesse oferecer o biotipo genético, para que pudesse produzir, vamos supor assim, trazer transformações, evoluções, progressos para todos nós. E muitas dessas crianças, por exemplo, elas nos assistem e ficam simplesmente paradas diante de uma situação. Por quê? Porque elas não conseguem ver maldade, elas não conseguem julgar, né? E seria muito bom se nós pudéssemos ser assim. A partir do momento que quando a gente tem aquela pureza de coração, a gente não enxerga a maldade, a gente já não julga, a gente já não critica. E é isso que Jesus está convidando. Bem-aventurados os puros de coração. Mas sabemos que todos nós estamos aqui vivendo momentos de provações constantes. Então, quer dizer, o convite seria para que a gente possa realmente compreender o caminho, tá? Aqui ninguém está falando que a gente vai virar santo, de jeito nenhum, não é esse o objetivo, né? A gente entende que nós estamos num mundo de provações, ou seja, a gente vai tentar se tornar melhor, não é nem sequer assim, o mundo de realização, porque ainda não é esse. Jesus disse, meu reino não é deste mundo, né? A verdadeira felicidade ele não pertence a esse mundo. Então quer dizer que ainda a Terra não é um mundo de realização, ninguém vai ser plenamente feliz, plenamente verdadeiro, e ninguém pode ter a verdade absoluta, né? Mesmo porque ainda nos falta ainda conhecimento, nos falta ainda novas faculdades para que a gente possa alcançar um discernimento. Mas traz aqui a lição. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo, que minha carne seja castigada se for preciso, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Dentro da doutrina espírita, nós compreendemos que o Espírito da Verdade ele diz que todos nós somos criados simples e ignorantes, na sua pureza, na sua simplicidade, né? Então o que acontece? Hoje a gente fala, será que nós somos puros? Por que nós não somos? Porque vamos supor, no passado fizemos muitas escolhas, né? Escolhas que muitas vezes nos comprometeram de alguma forma. Então hoje nós estamos resgatando a responsabilidade das escolhas nas quais fizemos no passado.
né? Por exemplo, às vezes negamos a ajuda a uma pessoa. E por negarmos muitas vezes essa ajuda a esta pessoa, pode ser que ela é como alguns rapazes falar, eu namorei, mas não deu certo, eu não quis nem saber e larguei a pessoa. Tudo bem, mas e a situação dela? De repente foi uma moça que não estava preparada ainda para essa situação. E às vezes sabia da responsabilidade do relacionamento. E aí a menina entra no vício, começa a se prostituir e entra, né, no caminho muito mais difícil. Depois para sair muito pior. Então quer dizer, de alguma forma existe uma participação, né? Então muitas vezes é como diz no livro, nós somos responsáveis pelas pessoas nas quais cativamos. Então de alguma forma, no livro dos Espíritos diz lá que somente não fazendo o mal já basta. Não, se nós não fazemos não praticamos o bem, o mal já estamos fazendo, né? Então a gente vê que pelo fato de muitas vezes negarmos a ajuda, negarmos a caridade ao trem, muitas vezes nós adquirimos muitas responsabilidades dentro de nós, né? Então, vem aqui a gente fala aqui, após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes, apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. Vamos entender aqui, né? Nós estamos pedindo muitas vezes a cura, né, de uma enfermidade, mas a gente vai entender que a cura seria o que? A doença. Seria praticamente uma forma de estar nos educando. Às vezes eu estou sofrendo de um câncer, de um tumor, e há uma consequência, há um dado anterior, por exemplo, para que aquilo aconteça. Né? Ninguém tem câncer por acaso, ninguém tem uma doença por acaso. Existe exatamente um porquê exatamente disso, né? Então, a gente sabe que, se vamos supor assim, é o caso do sentimento de culpa que muitas vezes as pessoas trazem. Às vezes ela pode até ser curada daquele mal que ela está vivendo naquele presente, mas pode acontecer de uma outra forma, acontecer em uma outra parte do corpo e ela ficar doente novamente, né? Então, quer dizer, não é exatamente estar na própria doença em si, mas exatamente no que causa a doença, né? Então, a doença vai trazer dor, vai trazer sofrimento, e isso vai fazer com que a gente possa refletir sobre as nossas próprias atitudes, né? Veja aqui, por exemplo, quando falou na Bíblia lá assim, que Adão e Eva, né, eles foram expulsos do jardim do Éden, porque eles comeram a maçã. A maçã, ela traz para todos nós o quê? Conhecimento, né? E quando a gente passa a ter o conhecimento, o que a gente faz? A gente julga aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque se eu não tenho um conhecimento assim como uma criança, por exemplo, cristal, por exemplo, né? Ela não consegue ver a maldade, então ela não julga. Então quer dizer que ela não sabe, não tem o conhecimento do quê? Da maldade. Porque quando Pedro ele diz assim, Jesus, então quer dizer que eu sou pecador? Ele fala, somente pelo fato de você ter perguntado já o torna pecador, né? Então quer dizer, se ele não conhecesse o pecado, ele nem sequer perguntaria pelo pecado. E assim Jesus diz que todo mundo só pode dar testemunho daquilo que viu. Então, de alguma forma, se nós temos o conhecimento do mal, a gente vai ver o mal no outro. Então é reflexo muitas vezes da nossa própria condição. Eu vejo o outro aquilo que reflete em mim. Por exemplo, vamos supor assim, a gente sabe quem é Jesus, né? Todo mundo tem uma ideia de Jesus, todo mundo tem uma forma, todo mundo tem um conhecimento. Mas, para quem vive realmente, quando nós trazemos ele no pensamento, cada um vai ser de forma diferente. Assim como a gente fala na questão do sentimento de amor. A gente pode concordar em forma, em tamanho, em dimensão, mas para cada um que realmente ama, é diferente. Então, quer dizer, que o mundo externo ele é muito consciencial, ele é muito relativo à nossa própria consciência. Então, às vezes, o meu Jesus é diferente do Jesus do Alex, mas nós estamos concordando que é Jesus. Mas, às vezes, para que cada um está vivendo, é diferente. Então, você tem o seu céu, você vai ter o seu inferno, você vai ter o seu paraíso, e cada um está vivendo com uma consciência. E, às vezes, você olha para uma pessoa, um gosta, o outro fala, eu não fui com a cara dele. Sendo a mesma pessoa, a mesma situação, e para cada pessoa será diferente. Então, como nós interpretamos o mundo, será muito relativo como nós refletimos dentro de nós mesmos. Então, como a criança, por exemplo, ela não tem a maldade, ela não tem vamos supor assim, o julgamento dentro dela, ela não consegue perceber aquilo uma coisa negativa.
né? Para ela tem essa pureza. Então, quer dizer, bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados, por quê? Porque ela fechava os olhos do quê? Para a maldade, né? Então, assim, só complementando. Então, de repente, tá lá, Adão e Eva foram expulsos do jardim, e aí eles comeram a maçã, sedução da cobra, né? A cobra é representada pelo quê? Pela tentação, né? Que a gente chama, que as pessoas chamam de diabo, né? E aí, a partir do momento que come a maçã, os olhos se abrem, então passa a saber o que é certo e o que é errado. E aí começa então o julgamento, né? E aquilo que é certo para mim nem sempre é certo para o outro, aquilo que é errado para mim nem sempre é errado para o outro. Então, quem é que está com a verdade, né? Então, é como se fala, esse mundo não é um mundo de verdade absoluta, porque os nossos valores estão mudando o tempo todo, né? Então, quer dizer, foram expulsos do jardim e foram para o mundo de nascer e morrer. Então, estão vivenciando, tentando de alguma forma buscar a sua pureza de coração. Você já pegou uma criança, por exemplo, ela tem um neném, né? Aí você fala assim, olha, hoje à noite a gente vai se reunir, a gente vai jantar. Então, ela troca a roupa do menino, do neném, deixa a roupa limpinha, bonitinha, tudo, e deixa ele aqui em casa. Aí ele vai e se suja no meio da lama. Ela fala, olha, eu não te falei que ia ter uma festa à noite, né? Que a gente ia jantar, se reunir, e agora você está com essa roupa toda suja. Aí você vai colocar o menino lá no banheiro e falar, agora você vai ter que se lavar. Vai pegar a bucha, vai pegar o sabão, você falar, você tem que se lavar, limpar todinho para que você possa participar do banquete. E assim somos nós, né? Então, quer dizer, se nós estamos aqui é para exatamente isso. Deus nos concedeu essa oportunidade de a gente se limpar. Limpar do que? Das maldades que a gente trouxe da dita forma, né? Daí a gente fala assim, ai Senhor, por favor, dá-me proteção, livrai-me disso. Mas foi Deus que te colocou aqui. Foi Deus que nos concedeu para nós esta oportunidade de sofrer não, de passar pelas experiências, porque o sofrimento ele acaba sendo muito, a gente fala assim, meio que opcional, né? Porque você pode, por exemplo, bater no carro, o sofrimento fica por conta, porque a dor não existe dor, existe o sofrimento daquilo que você quer ou daquilo que você não quer. Se você não gosta que bata no teu carro, vai ser sofrimento. Ou seja, se existe apego, vai ter dor, né? Então a dor consiste nisso. Porque se bater no teu carro e você não está sabendo, você não vai sentir nada, né? Só a hora que você descobrir que ele é a dor. Então, Divaldo Franco também, acho que eu não sei se eu já contei para vocês, de uma experiência que ele teve, tá? Aqui fala dos bem-aventurados, os que têm os olhos fechados. Ele fala que às 6 horas da manhã ele estava em jejum, ele foi para o aeroporto lá da Bahia, de São Salvador, e ele ia ter um congresso, né? E ele, como sempre ele fala, me acordo muito disposto, muito bem-humorado, estou feliz, estou na fila ali, né? Do saguão e sorrindo. Para a vida, pessoa assim feliz e sorrindo para as pessoas. Aí tinha um senhor do outro lado da fila. Ele falou assim, o senhor está rindo do quê, né? Está rindo para mim ou está rindo de mim? Aí o Divaldo falou, poxa, mas às 6 horas da manhã já acontece uma situação dessa, né? E encontrar com um indivíduo desse não quer estragar meu dia, mas eu não vou deixar. E aí ele continuou sorrindo do mesmo jeito, o homem insistindo, você está rindo de mim ou você está rindo para mim? E como o Divaldo não respondeu, ele pegou e foi até o Divaldo. E aí, perguntando, questionando o Divaldo novamente, o Divaldo pegou e falou assim, eu sou cego, né? Quando ele disse, sou cego, então todo mundo começou a rir desse senhor. Estava enfurecido, né? Acordou com um dia mal virado. E aí, começaram a conversar e o homem reconheceu e falou assim, eu reconheço a sua voz. O senhor tem um programa na rádio, o senhor é o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo falou assim, sou sim, senhor. Ah, então o senhor não é cego, porque por esses olhos aí, eu reconheci o senhor não é cego. Eu falei assim, sou cego, sim, senhor. O senhor não é cego, eu sei, o senhor anda para todos os lados, né? Eu sei que o senhor não é cego. O Divaldo fala assim, não, eu sou cego para a ignorância, sou cego para as maldades, sou cego para as agressões. Então, mostrando a ele realmente que é exatamente isso. É ter os olhos não para a maldade, porque vamos supor assim, eu tenho um olho, Alex tem um olho, todo mundo enxerga. Nós enxergamos com esses olhos. Mas esses olhos vão ver exatamente o quê? Exatamente aquilo que nos interessa.
se vamos fazer uma excursão agora, vamos todo mundo pro shopping. Será que a gente vai na mesma loja? Aí eu quero ver isso, né? Eu não quero ver isso. Com certeza o gosto de cada um vai ser diferente, né? Você já imaginou, Alex, você junto com as mulheres, todo mundo vai lá, não, quero ir na loja de lingerie, quero ver calcinha e sutiã. Você também? Você tem esse interesse? Talvez fosse. Por quê? Não são os olhos, mas é exatamente o que existe dentro de nós, que é a vontade do coração. Não é verdade? Então, quer dizer, cada um vai enxergar aquilo que traz dentro de si. Então, a pureza está onde? No coração de cada um. Muitas vezes, nós temos os olhos da maldade, com prazer, muitas vezes, vamos por assim, da própria maldade mesmo, e a gente adquirimos as doenças, né? Os sofrimentos, os malefícios para o nosso próprio corpo. E o que acontece é isso, Deus responde a prece à sua própria maneira e não à nossa. Então vejamos assim, a gente fala assim, Senhor, trazei-me a minha paz. E a gente fala, o que Deus vai te dar agora? Né? Que a gente está imaginando paz, uma coisa. Para Deus, o que significa a verdadeira paz? Porque quando fala assim, de mesmo, por exemplo, ele falava, eu jamais tenho que perdoar ninguém. Eu tenho o trabalho de perdoar ninguém porque eu jamais me ofendo com o que elas fazem. Esta é a verdadeira paz. Então, a partir do momento que eu quero a paz dentro de mim, eu tenho que tirar o que? As minhas verdades. Eu tenho que tirar dentro de mim o quê? Desarmar meu coração, na verdade, né? Então, é um trabalho difícil? É um trabalho difícil, não é fácil. Porque a partir do momento que eu falo assim, Senhor, dá-me a tua paz, pode ser que venha uns companheiros bem pesados que trabalham comigo. Vai ser difícil, porque são eles que vão trazer, exercitar dentro de mim o quê? A verdadeira paz. Quer dizer, vão instigar a raiva. Mas é vencendo esta raiva que eu vou ter a paz. Entendeu? Porque se vem 3 pessoas, anjinhos bonzinhos, eles vão fazer de tudo para não tocar no nosso orgulho, de tudo para não nos contrariar, né? Então, quer dizer, não nos torna pessoas melhores. Jesus venceu a humildade, a bondade e o amor, convivendo com os carrascos, com os seus crucificados. E mesmo depois de crucificado, ele pediu aos seus discípulos que socorresse Pilatos, né? Orou por aqueles que o crucificaram, mas não isentou nós da nossa responsabilidade, né? De hoje, pegar a cruz de Jesus e cada um carregar sua própria cruz, né? Então aqui, lembrai-vos que o Cristo diz que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, que mais valeria lançá-lo ao fogo do que ser a causa da vossa perdição. Quantos há na terra que amaldiçoarão um dia nas trevas terem visto a luz? Então quer dizer, a gente fala que a gente está aqui num período muito curto aqui na terra, né? Então a gente fala assim, o Espírito diz assim, quantos há na vossa terra que amaldiçoarão um dia terem visto a luz? Quantos espíritos do lado de lá um dia vão se arrepender de poder ter enxergado? Porque o que nós mais queremos hoje é isso, é enxergar, né? Mas exatamente isso. Será que essa forma de visão não está nos comprometendo? Porque veja só, às vezes a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente não consegue questionar realmente a fundo o que é a própria situação, né? E às vezes a gente pode rotular uma pessoa, vagabundo, porque não presta, porque é isso, porque é aquilo, mas a gente não sabe, né? Que é o caso, por exemplo, vamos supor assim, de uma menina, ela tinha 14 anos e ela estava trabalhando, ajudando a família no sustento da casa. Só que o trabalho dela não era um trabalho fácil. Ela tinha que mergulhar nos rios ou das da Índia, procurando corpos de defunto para conseguir um anel, um dente de ouro, uma correntinha, alguma coisa assim. E ela fazia aquilo com muita alegria, porque ela era um espetáculo da família dela, né? Tinha outros irmãos que também faziam esse trabalho, mas ela é que conseguia mais recursos. E você sabe que eles cremam aqueles corpos nos rios, né? Joga o corpo lá e fica aquela podridão. Então, de tanto ela fazer esse serviço, ela acabou criando um nódulo no seio, aquilo era uma lepra. Na época não tinha cura. Então, quer dizer, ela na época, ela tinha 14 anos, ela já estava sendo prometida a casamento com outro jovem muito bem de situação.
Mas a partir do momento que descobriram, o médico descobriu que ela tinha lepra, ela simplesmente foi expulsa de casa. Esse era o ritual que eles faziam. Então pediu que ela saísse de casa. Quando ela chegou em casa, ela viu a trouxa dela, e então ela percebeu que dali ela nunca mais queria rever a família. Então o que acontece? Não teve outra saída, ela foi embora, foi caminhar pelas ruas, e aí ela encontrou um senhor que ofereceu a ela, dizia um verante diplomata, falou assim: olha, eu te ofereço casa, te dou comida e te dou um salário, desde que você cuide dos meus 2 filhos, das suas filhas, porque são 2 crianças que não têm mãe, e eu te remunerarei muito bem. Ela falou: eu aceito essa proposta, mas o senhor é um anjo que caiu do céu, justamente nesse momento. Na verdade, ele não era, ele era um cafetão. E ele pegou essa menina de 14 anos e colocou ela para se prostituir. Levou ela para uma outra cidade e vendeu ela para outras quadrilhas, né? E essa, depois, maquiaram, né, a parte do seio, onde tinha lepra, e ela tinha que ter relações com 16, 17, 18 pessoas por dia, né? Trabalhando como prostituta. Então, quer dizer, se a gente olha com os nossos olhos, a gente vê uma moça dessa e fala: ela é prostituta. Só que ela, dentro dela, não era. Ela nunca teve essa vontade. Ela foi imposta e obrigada a fazer uma coisa muito contra a própria vontade. Veja o sofrimento. Foi rejeitada pela família porque tinha uma doença. Exatamente pelo fato de trazer o sustento da própria casa. Mas, uma questão cultural. Não conhecia a religião cristã. E, de alguma forma, depois de muito sofrer, um dia ela conseguiu sair dessa vida, fugir, e então ela passou muita fome. Sofreu muito e quase não conseguia arrastar o próprio peso do corpo. E ela viu uma fila enorme, e ela ficou sabendo que ali distribuía pão. Quando ela pegou essa fila, ela foi chegando a próxima vez dela de pegar o pão, a sopa, o alimento, simplesmente veio um enfermeiro e falou assim: acabou o alimento. E ela falou: talvez até amanhã não resista, de tanta fome. Já estava vários dias sem comer. Então ela ficava naquela dúvida: se era certo ela estava, ela deveria ter continuado a prostituição, porque pelo menos ela tinha que comer alguma coisa. Mas não era o que ela queria para ela. Então, no dia seguinte, veio uma senhora chamada Mãe Mandona, viu essa moça, né? E falou para ela adentrar aqui, cuidaria dela, tratou ela, deu alimento para ela, tudo. E ela se apaixonou por aquela senhora, pela simpatia, tudo. E só que ela teve muito receio, porque ela descobriu que aquela senhora era de uma religião cristã e ela tinha muito medo dos cristãos, porque dizia, ela cultuava outro Deus, uma outra denominação, então ia muito com os preceitos dela. Mas naquele momento ela não tinha como fugir, ela não tinha força, não tinha saúde, e ela acabou aceitando. E viu todo o tratamento do carinho daquela senhora chamada Mãe Mandona, que falou assim: eu vou te apresentar a nossa líder, né? Foi aí que ela descobriu que a líder dela seria a Madre Teresa de Calcutá, que seria as Irmãs da Caridade. E Madre Teresa de Calcutá pessoalmente a entrevistou, conversou e aceitou ela como uma das Irmãs da Caridade, né? Então ela tem uma história muito linda de trabalho. Depois aí ela foi para os Estados Unidos, cuidou de aidéticos e teve um trabalho muito grande. Foi infectada depois por um aidético que ficou apaixonado por ela. Como ela se recusou, ele acabou injetando sangue, né? Seringa contaminada nela. Mas ela não morreu exatamente por isso, né? Porque a própria resistência, a própria condição espiritual que ela tinha adquirido, o vírus mesmo não entrava, assim, não contaminava, né? Vamos dizer assim. Então, esse é um grande exemplo. Então a gente vê, com os olhos, a gente vê uma outra coisa. Uma comparação a gente sentir diferente. E isso que muitas vezes é o que nós estamos chegando. Porque a gente fala: quantos há em vossa terra que amaldiçoará um dia nas trevas terem visto a luz? Ter visto a luz, por exemplo, imagina se a gente olhar assim, né? Para as pessoas agora. Aí você vai olhar bonito, feio. Não, bonito, feio. A gente está olhando o quê? Com os olhos, através do quê? Do julgamento, através das nossas verdades que muitas vezes nós colocamos impostas às pessoas. Achamos padrões de beleza, né? Porque nós achamos que nós estamos certos. Então, quer dizer, amaldiçoarão um dia, se arrependerão um dia de terem visto a luz. Porque se a gente é cego, a gente jamais julgar. Né? Porque eu trabalho com um rapaz, uma moça, não sei, ele é travesti, né? Então, quer dizer, através dos olhos, ele vê, às vezes, a rejeição das pessoas.
mas muitas vezes não há rejeição das pessoas. É simplesmente os olhos que a pessoa vê o mundo. Porque às vezes as pessoas assim, como lidar? Tratam como homem ou como mulher, né? E às vezes é uma questão da própria pessoa, uma questão muito pessoal mesmo, né? Então muitas vezes o que acontece é muitas vezes a gente pode se enganar. Se naquele momento a gente fosse cego, como a gente avaliaria cada pessoa? Talvez seria totalmente diferente. Talvez a gente não daria tanta atenção àquele que os nossos olhos dizem que é bonito, que diz que é rico, né? Talvez se nós chegássemos com o coração, a gente não vendo mais aquela vez e falar, nossa, eu sinto tanta tristeza nesse coração. A atenção talvez não seria mais por interesse, mas por piedade, né? Então, quer dizer, é essa forma que muitas vezes... Mas nessa matéria também, como cada um de nós tem uma visão, por exemplo, tem onde eu posso estar enxergando dessa maneira, o outro de outra, o outro de outra. E como fica nesse sentido, assim, cada um enxergando a sua maneira? Exatamente. Cada um enxerga exatamente da sua maneira, porque cada um reflete exatamente aquilo que traz dentro de si. O conselho que ele está dando é isso. Se nós pudéssemos fechar estes olhos das nossas verdades e aceitar a verdade do coração, talvez a gente conseguiria se aproximar mais da verdade. Porque a gente fala assim, você viu que fulano não faz nada, que não sei o que, e aquela coisa toda, que às vezes tem uma pessoa que na firma que está assim, né? Porque fulano não faz nada, porque fulano trabalha direito, porque fulano faz isso, faz aquilo. Fecharmos os olhos, viu o que essa pessoa está passando, foi mandado embora, foi desprezado pelas pessoas, está sofrendo uma rejeição muito grande. Tem tantos valores ali dentro que a pessoa está lutando contra ela mesma, que está sendo difícil dizer que está tudo bem, sorrir para o mundo, ter uma autoestima elevada. Então, quer dizer, se nós fecharmos os nossos olhos, talvez a gente conseguiria ver as pessoas também de uma outra forma, sem o julgamento, sem a crítica da maldade, né? Eu contei essa história já para o pessoal, uma vez quando eu fui para Tóquio lá. Eu falo que eu fui no meio da praça lá e os homeless, que a gente faz trabalho de assistência social no Tóquio, né? E aí eles pegaram um lá e com a maçã, trouxe a maçã e dividiu ela, tudo, cortou e ofereceu para nós. Só que o que acontece? A gente tinha feito os trabalhos, já é um trabalho que a gente faz mais de 10 anos. E a gente vê eles fazendo xixi ali, no cantinho lá, aquela coisa toda, faz assim, limpa a mão. Aí de repente você vê alguém pegando aquela maçã, aí você fala, não vou querer essa maçã. Então, quer dizer, dentro de mim ficou aquele nó assim, e ele falou, come, né? Eu falei, não quero essa maçã, ele não come a maçã. Aí o papai falou assim, mas né, você é o primeiro, ele tinha um maior respeito pra gente, pelo fato de a gente estar fazendo trabalho para ele, e ver com todo o carinho. Então, assim, dentro de mim, nossa, mas que dificuldade que estava para comer aquela maçã. Não teve jeito de fugir daquela situação, eu peguei um pedaço e comi, estava salgadinho. Então, assim, até hoje eu sinto o gosto de salgado, porque eu nunca mais esqueci. E eu não entendia. Então, quer dizer, se eu fosse cego para os julgamentos que eu fiz, talvez eu não teria sofrido dessa forma. E a caridade foi por parte dele, porque ele queria fazer o bem, queria agradar. E o meu foi através do que o julgamento, o preconceito, uma rejeição, simplesmente porque os olhos me enganaram. Eu não conseguia ver o amor que ele tinha no coração, eu conseguia ver a maldade que eu tinha dentro de mim. E ele vai fazer eu comer essa maçã mijada, né? Entendeu? Então, quer dizer, olha, veja como que é a dificuldade. Então, quer dizer, é esses olhos, porque Jesus ele diz, o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é aquilo que está, é aquilo que sai. E foi exatamente o que saiu de mim, a rejeição. Entendeu? O julgamento. Então, quer dizer, quantos amores serão um dia nas trevas terem visto a luz? Por que eu julguei? Mas a gente poderia dizer assim também, quantos há em vossa terra que amaldiçoarão um dia nas trevas terem conseguido um cargo melhor? Porque se imagina você ter um cargo, ter a responsabilidade agora, você é chefe ali da turma toda. E por ser chefe você tem que ser mais, vamos supor assim, você é o líder, aquele que, vamos supor assim, aquele que apoia, aquele que ensina, aquele que dedica, aquele que tem a paciência, aquele que está ali para somar, para ajudar as outras pessoas. E às vezes, se for possível, até silenciar para ouvir o desabafo do outro.
E muitas vezes, quando a gente tem dentro de nós arrogância, a gente fala, olha, cala a boca e faz seu serviço. E quem manda sou eu, não é assim? Às vezes quando a gente tem arrogância em casa, a gente faz o quê? Senta, levanta, come, dorme, deita, levanta, toma banho, é isso, né? Não é assim? E quando a gente não tem o poder na mão, o que a gente faz? A gente fica quietinho. Então é melhor assim, né? Pelo menos eu não estou me endividando. E muitas vezes é isso que acontece. Às vezes a gente fala assim, o pessoal fala assim, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo, olha, nem dá para fazer, né? Nem que eu fizesse porque eu estou sem dinheiro, né? Aí eu penso, mas se eu tivesse? Se eu tivesse, estaria fazendo muitas outras coisas que iriam me comprometer totalmente. Né? Então, quer dizer, enquanto você não tem os recursos, muitas vezes você tem, querendo ou não, a própria situação te impõe muitas vezes uma certa realidade. Né? Porque a gente fala assim, a gente gosta de casa grande, gosta de casa carro bom, viagem ótima, né? Primeira classe, viagem, e todo mundo gosta disso. Até mesmo o santo ele gosta disso. Né? Mas ele fala que ter a consciência, hoje nós temos a consciência de que amanhã eu vou ter que resgatar tudo isso, de alguma forma. Eu vou ter que prestar contas pelas escolhas que eu fiz. Então, se eu já estou sofrendo tanto nessa, para que eu vou querer sofrer mais na outra? Porque eu sei que não vou morrer mesmo. Né? Então, a gente vê que dentro da doutrina espírita existem tantos espíritos do lado de lá pedindo socorro. Chico Xavier mesmo disse, a gente encontramos político aqui em estados lastimáveis, se arrependeram muito das decisões que foram feitas quando encarnados. Porque, em vez de trabalhar pelo bem comum, trabalhou por si próprio, né? Angariando recursos que não pertenciam, então tem que prestar contas. Tem um caso muito engraçado não, interessante, de um político no Brasil. O que aconteceu? Esse político, ele era muito, era uma mendiga, né? Uma moça mendiga, que sempre estava na rua, ali no restaurante, e procurava fuçar no lixo, comendo as coisas ali, né? E o rapaz sempre compadeceu muito dela, né? E sempre assistindo aquela cena. E ele se preparando, falei, eu vou, de alguma forma, tentar ajudar essa moça. E um dia ele pegou e foi para casa espírita, lá no centro espírita, lá dentro do trabalho mediúnico, teve reunião. E o benfeitor da casa pegou e falou assim, que ele não se preocupasse tanto com aquela moça. E que ele nem sequer, de alguma forma, assim, tentasse avaliar que aquele espírito, de alguma forma, foi o espírito de um político na encarnação passada. E que estava resgatando os seus erros. Né? Então, de alguma forma, o que aconteceu? Esse espírito sempre estava naquela rua. E ele perguntou por que ela sempre vai exatamente naquela rua, ela nunca vai nas vizinhanças, sempre naquela rua. Porque inconscientemente ela era atraída àquela rua, porque aquela rua levava o nome dela na encarnação anterior. Ela foi um político famoso que recebeu honrarias em nome dessas honras, né? Recebeu um nome da rua, colocaram o nome da rua desse político. Né? Então ela reencarnando, pelo mau uso que fez do uso, acabou reencarnando e sempre presa no estado psíquico àquela rua, àquele estado. Né? Então não era coincidência dela estar sempre pulsando, sempre naquela rua, aquele lixo. Né? Então é exatamente esse o cuidado que a gente tem que ter, porque se a gente tem mais inteligência, maior responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais humildade. Quanto maior o teu cargo, maior atenção, maior vigia. Né? Então, e é isso que a vida repete para todos nós. Se a gente está tendo um momento de provação aqui, é exatamente isso que Jesus está colocando. Porque Jesus é que ele disse a Pilatos, né? O poder não te pertence, foi-te a ti concedido, né? E pode ser retirado. Foi o que aconteceu depois de 2 anos, depois de Jesus ter sendo crucificado. Né? Pilatos perdeu todo o poder que ele tinha, sofrendo as mais duras humilhações. Então, como são felizes os que na expiação são atingidos na vista? Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo nem de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Então, muitas vezes nós achamos que enxergamos, mas muitas vezes os cegos estão vendo muitas vezes o nosso coração. E é isso que muitas vezes
que os espíritos fazem? Eles não estão vendo o que tem no nosso bolso, mas aquilo que nós trazemos no nosso coração, né? Então aqui, sou cego, mas é você que não me vê, né? E muitas vezes somos assim, não é verdade? Então aqui, como são felizes os que na expiação são atingidos na vista? Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem ver inteiramente a vida das almas, podem ver mais do que vós que vedes claramente. Então você imagina uma situação dessa, cada um tenta camuflar, né? A galinha berrando, porque ele está com o machado na mão. E às vezes, nós somos assim, quando enxergamos, às vezes a gente se engana muito. Às vezes a gente tenta enganar o outro também. Será que isso não acontece? Porque, vamos supor, de repente você está namorando, você acabou de conhecer uma pessoa. A gente procura ser gentil o máximo que a gente puder, né? Mas a gente não é tão gentil assim. A gente sabe que no dia a dia a gente não é. A gente usa até uma maquiagem que às vezes nem sequer pertence a nós, né? Porque a gente tenta se camuflar de uma situação, de uma verdade, né? De mostrar realmente quem nós somos. E nós temos pro outro. Veja quanto eu sou bom, quanto eu sou caridoso, como eu sou bom, sou prestativo. Depois que a gente casa, a gente vai vendo que a máscara vai caindo. E isso acontece muito conosco. Então, quer dizer, quem é cego aqui? Às vezes, essas galinhas aqui estão tentando enganar eles, porque são exatamente o que acontece conosco. A gente tem que camuflar uma situação. Às vezes, a gente tenta até se vestir melhor por uma questão de autoestima, tentando ocultar de nós mesmos, muitas vezes, uma estima baixa, né? Então, isso acontece muito, né? Não é à toa. Tá? Então, quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a visão, digo a mim mesmo: alma querida, por que tu não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de meditação e de amor? Né? Então, olhe, cuidado, muitas vezes a gente precisa ter, quando abertos muitas vezes nossos olhos. Eu coloquei aqui, ó, essa foto desse espírito. Tá? O nome dele é Ogenei Prodiaros. Ele foi um católico, tá? E ele que escreveu esse texto. Ele extraiu da Bíblia esse texto para poder estar estudando. E ele foi um católico muito humilde, um espírito assim que foi do século XIX, mas desde criança já queria ser padre, né? E ele só teve a oportunidade de estudar até a segunda série primária, né? Então, quando ele foi para a igreja sacerdote, falava que ele não era compatível, né, com o cargo, com os exercícios que ele ia fazer. E logo quando ele foi admitido também, não permitia que ele fosse trabalhar no confessionário, né? E mesmo assim, por esse mesmo motivo, pela persistência, pelo esforço dele, ele se tornou o maior de todos, né? Sendo concebido depois como santo da Igreja Católica. Tá? E o que ele tem dentro dele é isso, a humildade e a simplicidade, nunca julgando, criticando ninguém, mas sempre levando um auxílio voluntário a todos aqueles que necessitavam. Então, na cidade onde ele viveu, onde ele foi designado a ele abrir uma capela, ele, vamos dizer assim, todo mundo só ia para os bares da vida. Então, a igreja ficava vazia. Quando ele chegou, o amor, o carisma que ele tinha, todo mundo deixou os bares e começou a buscar a igreja. E todo mundo fazia filas quilométricas porque vinham pessoas de outros estados, de outras cidades, para confessar com ele, né? Sendo que a princípio ele foi ignorado pela própria igreja, dos companheiros. E aí ele diz aqui: o demônio só tenta aqueles que querem sair do pecado e aqueles que estão em estado de graça. Outros já lhe pertencem, não precisam ser tentados. Então, quer dizer, quando nós queremos uma mudança na vida da gente, é claro que isso vai trazer transformações. A gente precisa, de alguma forma, desvincular o quê? De hábitos antigos, né? Manias. E isso, de alguma forma, como fala assim, todos nós estamos ligados através de um processo de sintonia. Então, quer dizer, se eu sou uma pessoa violenta, quais são os espíritos que me acompanham? Espíritos agressivos, espíritos violentos. Porque essa é a minha sintonia, que os espíritos estão por todos os lados. Então quer dizer que de alguma forma a gente está sintonizado, vive pelo mesmo padrão vibratório, mas a partir do momento
que eu quero uma mudança na minha vida, de alguma forma serei tentado. E é isso que acontece quando a gente tenta uma renovação, tenta uma mudança, né? Porque o Espírito, ninguém sente inveja de quem já está caído, né? O Espírito só sente inveja de quem está se levantando. E é isso que acontece com todos os nós, né? Por isso sempre aquela recomendação de Jesus: orai e vigiai sempre. Vigiai não a vida do outro, mas vigiai os nossos pensamentos, né? Acreditar em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. Então é isso. Às vezes a gente se deixa muito enganar pelos nossos olhos, porque se trazemos no coração a vaidade, é a vaidade que muitas vezes vai acabar nos conquistando. Mas é como você fala, se uma criança da pureza do seu coração, ela não tem a vaidade, tanto faz, né? Um brinquedo, um dinheiro, um batom, uma maquiagem, para ela é a mesma coisa. Ela vai buscar aquilo que ela necessita, né? Assim como um índio, ele diz assim: os índios comem para viver. Ele fala: o homem branco não. O homem branco trabalha para comer, vive para comer. Então, o que o tempo todo nós estamos vivendo na nossa vida pensando: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou comprar aquilo, amanhã eu vou fazer isso. Então a gente está vivendo o que? Mais o corpo e não a serviço do Espírito. E é isso que ele nos ensina. A gente viver, ter problema todo mundo vai ter, só tudo ser dificuldade, mas ter o Espírito. A questão do Espírito buscando o que? A simplicidade e a humildade, não pelo julgamento humano, né? E aqui, se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se essa alegria não te poria perder? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo que me for permitido, mas por tua vez, ore e reflete sobre o que acabo de viver, né? Jesus, por exemplo, curava sempre os enfermos, os doentes, né? Mas os Espíritos explicam assim também, que de alguma forma, para que a gente tenha lucidez da nossa alma, não adianta uma pessoa estar na cama, se debatendo, sofrendo, xingando, né? Nervosa, porque está sofrendo na própria pele. Aí você fala assim: vamos orar. A pessoa não tem condições de orar, porque ela não consegue nem concentrar, ela não consegue tirar o pensamento da própria dor. Por isso você fala: cuidar primeiro do corpo, né? Para que a pessoa tenha lucidez e aí de alguma forma ela encontre a força para poder estar orando, estar se vigiando, né? Então, dentro da casa espírita existe o atendimento fraterno, existe os tratamentos, existe a água frutificada, tudo isso é o paliativo, as reuniões, os estudos. Paliativo para quê? Porque a gente se fortalece e conecta com Deus. Porque a salvação, ela é individual, né? Ninguém vai poder salvar o outro. De alguma forma, somente nós podemos salvar a nós mesmos. E Jesus, de alguma forma, ele buscou ao auxílio de quem? Quem o buscava. Quem ia até ele. Então, essas pessoas recebiam. E aí um discípulo falou assim para ele: Jesus, por que a gente não poderia, o Senhor fazia as curas, a gente reúne todas as pessoas aqui e o Senhor fala do Evangelho para elas? Fala das verdades, né? Das delícias do Espírito. Jesus, compreendendo aquela situação, falou assim: tudo bem. Então, as pessoas chegarão e aquelas que forem sendo curadas, você traz para cá. E aí foi feito assim. Só que o que acontece? A pessoa acabava de ser curada pelas mãos de Jesus, ela falava: mas eu deixei meu comércio lá. Eu tenho que olhar as minhas coisas. Eu deixei comida no fogão, eu tenho meus compromissos de casa para fazer. Ninguém nunca tinha tempo. Ou seja, ninguém queria abrir os olhos para a espiritualidade, né? Então elas queriam somente uma cura imediata, né? E é isso que muitas vezes o que acontece. Enquanto a pessoa estava com aquela própria doença no corpo dela, com a sua enfermidade, estava na resignação. Porque muitas das pessoas que foram curadas voltaram para a marginalização, voltaram para os crimes, voltaram para a prostituição, né, ao comércio, a extorsão de dinheiro, poxa, se perder. Então era melhor para essas almas que não se perdessem, que continuassem talvez com suas próprias dores, né? Eu já estou terminando aqui, tá? Então sempre se é punido naquilo que se pecou. Porém, alguém que é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele motivo de queda. Talvez tenha sido o motivo da perda da visão para um outro. Talvez alguém
tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidado, etc. Então, quer dizer, de alguma forma nós estamos sofrendo as consequências daquilo que a gente plantou, daquilo que nós semeamos lá atrás. Tá? Então, ninguém vai ser vítima de nada. Tá? No livro dos Espíritos, fala assim, mostra para todos nós que o livre-arbítrio ele vem do Espírito. Quando o Espírito vai se reencarnar, ele escolhe o gênero de provas que ele quer passar. Então, tudo que acontece, na verdade, já foi escolhido pelo próprio Espírito. Então, ele sabe quais os sentimentos que ele precisa trabalhar. Então, ele escolhe o gênero de provas para que ele precisa passar. E quando a gente reencarna, nós estamos vivenciando exatamente o quê? As nossas provações que já foram escolhidas por nós mesmos. Né? Então, quer dizer, esse é o primeiro livre-arbítrio. E tem um outro segundo livre-arbítrio, que seria nas provações. Tá, eu vou sofrer uma perda da visão. E aí, eu vou me revoltar ou eu vou continuar amando a Deus? O que a gente faz? A escolha é nossa. Nós podemos isso. Então, esta é um arbítrio que nós temos também. Né? Ou a gente se revolta, ou a gente continua amando a Deus. Porque Jesus recomendou amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, até mesmo sobre aquilo que a gente não compreende. Continuar amando. Como Jesus continua amando até mesmo aqueles que o crucificaram. Né? Então é desse modo que ele sofre agora a pena de Talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher esta expiação, aplicando assim próprio estas palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca. Né? Então, se quer dizer, se o nosso olho é motivo de escândalo, a gente tem que arrancar a maldade do nosso coração. Porque a partir do momento que a gente tira a maldade do coração, é onde a gente não consegue ver mais a maldade do outro. Né? O julgamento está sempre dentro da nossa própria consciência. É aquilo que a gente vem trazendo dentro de nós, os cultivos, né? Das nossas atitudes. Então, é uma forma assim que a gente entende de provação que a gente está passando constantemente. Né? A gente sabe que não é fácil passar por essas lutas. E é por isso que os espíritos, trabalhando, né, no plano espiritual, veem quantos espíritos, quantas pessoas que estão desencarnando e entrando num sofrimento muito profundo, sempre pedindo socorro, sempre pedindo auxílio. Então, para que a gente não entre nesse sofrimento, liberte-se hoje, né? Hoje mesmo, daquilo que já pode. Então, o que nós já podemos fazer hoje? Talvez eu não consiga perdoar aquela pessoa, mas pelo menos então a gente não odiar tanto mais, né? Então já é um passo que a gente já pode estar fazendo. A gente tentar começar a reconhecer dentro de nós o que nós temos. Se a salvação ela é individual, ela vai depender de mim me salvar, né? Porque quando eu acho que eu fui injustiçado, é porque dentro dos meus padrões de justiça eu me senti lesado, né? E às vezes a gente está muito, vamos supor, distorcido dentro dos nossos valores. É como a gente te fala, em questão, por exemplo, das parábolas de Jesus de ganhos e perdas. Às vezes a gente acha que nós estamos bem em determinada situação, mas esse bem em determinada situação está sempre relativo ao bem do outro, né? Aquilo que muitas vezes achamos que estamos sendo prejudicados é porque existem outras pessoas que estão numa situação melhor do que nós. Um rapaz falou assim para mim: eu sempre, quando eu vou comer, eu penso, poxa, tem tanta gente passando fome, então eu preciso comer tudo. Eu falei: então você está comendo tudo porque tem outras pessoas passando fome. No dia que você não tiver pessoas mais passando fome, você fala: então agora eu posso jogar fora? Então você está fazendo algo em troca de alguma outra coisa, e não por você mesmo. Então, isso faz a gente precisar questionar muito isso, né? Por que nós estamos fazendo? Né? Então, são valores assim que Jesus coloca, que é importante a gente estar refletindo, porque através disso a gente vai estar reconhecendo onde estão os nossos valores, né? Tudo bem, gente? Eu fico falando muito, né? Isso aí vai dando som. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntar também. Entendeu? Ficou claro assim? Gente, vocês querem que eu complemente alguma coisa? Ana? Né?
bem. Entendeu? Porque às vezes eu vejo ponto de interrogação assim. Porque é bom a gente questionar muito isso. Eu gosto de colocar muitos exemplos assim, dentro do Evangelho mesmo, trazendo para o nosso dia a dia essa situação, né? Então, assim, eu não estou lembrado agora do exemplo, mas a gente questionar muitas vezes sobre os nossos padrões, né? Os nossos padrões de valores, por exemplo. O que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é justo para todos nós. Porque muitas vezes nós dizemos muitas vezes para nós mesmos que nós queremos determinadas coisas das quais necessitamos, e muitas vezes essas coisas estão atreladas muitas vezes relativamente ao que o outro tem, sabe? Por exemplo, a gente poderia dizer assim, no exemplo da casa, né? Você fala assim, eu gostaria muito de ter uma casa, meu sonho é ter uma casa própria, mesmo que seja aqui no Japão. Tudo bem, você vai e consegue sua casa. De repente você conseguiu ter sua casa dando preço barato. Você está super feliz, você trabalhou muito tempo, conseguiu dar uma entrada, amortizar bastante a dívida. Você fala, agora eu estou com as prestações baixíssimas e consegui a casa dos meus sonhos, totalmente realizada, né? Aí vem lá o governo e fala assim, olha, conforme a arrecadação de impostos que tivemos, né, nos anos anteriores, a gente vai ceder uma casa gratuita para quem não conseguiu a casa. E aí, você acabou de comprar a casa, você vai estar feliz ou você vai estar triste com isso? Né, Alex? Conseguir sua casa do lado da sua, igualzinha, lá de graça. E você vai continuar pagando. Hoje ele está feliz. Mas se isso acontecesse, se eu conseguisse, ele ia ficar triste. Então por quê? Porque eu por enquanto consegui de graça e eu não. Então nossa felicidade está relacionada ao que o outro ganha, não aquilo que eu consegui. Não realmente a minha necessidade, mas em relação a conquistar para ganhar. Porque às vezes a gente está trabalhando, está todo mundo fazendo um serviço, seria perfeito se fosse assim. Mas o que acontece? Quando você começa a comparar o seu serviço do outro, aí você fala, bom, em relação àquele eu estou melhor, mas em relação àquele acho que eu estou perdendo. E a gente vai querer brigar por isso, não é isso? Aí você fala, mas eu acho que eu deveria ganhar mais, porque olha o que o outro faz, o outro faz nada, é o tanto do serviço que eu tenho. E aí a gente acha que a gente está sendo injustiçado. Mas em relação ao outro, se de todos os serviços, meu serviço fosse o menor de todos, o mais fácil de todos, aí está tudo bem, está do jeito que eu gosto, a gente está aqui. Mas se de todos o meu serviço é o pior, aí talvez a gente vai querer se justificar. Mas se a gente trabalhasse numa cabine fechada e não soubesse o que o outro faz, estava todo mundo feliz. A questão é essa, que a gente tem os olhos para maldade, a gente enxerga a maldade, não é verdade? Se eu não enxergasse a maldade, eu estaria satisfeito com o meu salário, com o meu carro, tudo. Né? Uma questão de olhar, ser como criança, né? A criança, quando vem pra gente, ela vem sem a maldade, assim, em termos, né? Ela vem nem sabendo o que é certo e o que é errado. E nós, então, seríamos um pouco da maçã, passando conhecimento para ele, né? Então, tipo assim, eu fico meio confusa nessa parte. Então, não existe, na verdade, não existe o bem nem o mal. Existe o que você vê. Não existe bem e mal, não existe nem certo nem errado. Nós, como os pais, nós somos responsáveis pela criação do ego daquelas crianças. Existe a questão de gentileza, a questão de educação, a questão de respeito que compete ao mundo material. Para o espírito, ele chega no teu ouvido e grita no teu ouvido para você acordar para a vida. E ele está fazendo isso com tanto amor. Mas se acontece isso no nosso mundo, alguém grita no seu ouvido, e sua mãe pega, dá um tapa, dá um chinelado para você acordar para a vida, você fala, mãe, como a senhora é mal, como a senhora é ruim. E a gente não consegue entender isso porque nós estamos tão influenciados, tão cristalizados dentro de um conceito humano, e nós queremos transferir isso para o espírito. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente diferente. Jesus, o que ele disse antes de ser crucificado, para o próprio discípulo que ele tanto amava, ele reprimindo ali,
sai para lá, Satanás. Falou isso para o próprio discípulo dele, quando ele se sentiu tentado. Por quê? Naquele momento, Jesus já, quase se despedindo dos seus discípulos, falava que do que aconteceria, né? Que ele seria crucificado. E aí, um discípulo dele falou assim: em nome de Deus, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. E Jesus então o repreendeu naquele momento, com veemência: sai para lá, Satanás, demônio, tentação. E o que acontece dessa forma? Às vezes você tem um amigo lá, às vezes naquele momento, que às vezes a gente quer ser amigo, aí a gente acha que ser amigo é passar a mão na cabeça. Não, você vai ver. Né? Às vezes você tem um filho lá, você fala: não, eu preciso ser um ótimo pai, uma ótima mãe. O que você quer? Não sei o que isso eu vou te dar para você. Você vai limitando o ego da pessoa. Sem projetar que lá na frente, essa pessoa está entendendo o quê? Porque ela começa a ver que o mundo está ali para servir ela. Você faz todas as vontades da criança. Quando ela está lá na frente, ela vai casar, ela acha que a esposa tem que fazer comida, a esposa tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer a vontade dele. Se ela trabalha, traz isso para mim, pega para mim, vai lá, faz isso para mim. E a gente acha que nós somos donos do mundo. Porque o ego foi criado pelos próprios pais, ensinando isso. Então a criança, ela vai interagir com o mundo dessa forma. Então, dessa mesma questão, os padrões que muitas vezes nós temos, a gente pensar como espírito, nós estamos pensando em progresso. E muitas vezes, para o progresso, às vezes é necessário a própria dor. Porque veja, por exemplo, enquanto a gente não sofre a dor da solidão, né, da rejeição, a gente nunca consegue perceber a nossa arrogância em relação às outras pessoas. Se a gente pudesse sair batendo, xingando, gritando todo mundo e não sofresse por isso, a gente nunca mudaria o nosso comportamento. E a gente muda porque por que ninguém gosta de mim, né, amigo? Sinto muito, mas você é chato pra caramba, né? Desculpa te dizer isso. E aí você tem que entender, tem que aceitar isso. Ah, mas a gente não pode ser assim com as pessoas. Quem disse isso? Porque o Espírito está pensando no teu progresso. E nós estamos pensando aqui em eternizar essa vida. E os padrões são diferentes. Então, essa questão de educação, porque às vezes você vê a criança lá, vai lá e puxa o cabelo da outra. Ah, a criança é mal. Olha o julgamento que nós estamos fazendo. Xinga a criança, ela está fazendo aquilo nem por maldade. Né? Porque pode acontecer dessa forma. Não é uma questão de maldade. A maldade é quando você condena a outra pessoa. Você fala: ai, você não deveria ter feito isso. Isso é condenar a vontade. Porque, né, acontece às vezes a criança chegar lá, simplesmente o instinto, ela vai e pega o doce. De repente o doce era de outra pessoa e ela: você roubou. Ela não tem um sentimento disso. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela simplesmente gosta de chocolate e ela come chocolate. Entendeu? Porque eu trouxe para o seu menino isso aqui. Eu só peguei aqui e coloquei aqui. E ele já fez assim. E ele olhou. Né? Ele já viu. Mesmo que ele pegue, não tem a questão hoje. Porque, olha só o que Jesus diz: é necessário que no mundo haja escândalo. É necessário que no mundo, conforme a minha imperfeição, eu manifeste as minhas imperfeições, eu manifeste a minha incompreensão, eu manifeste exatamente aquilo que eu sou dentro de mim, assim como todo mundo. Agora, ai daquele de onde vem o escândalo. Ai daquele que diz que você não presta. Ai daquele que diz que você é louco. Não é isso que ele diz lá? E é porque aí é a condenação que está sendo feita. É o julgamento que está feito em relação ao outro. E o único direito que nós temos é o direito de ser diferente. Porque cada um é uma individualidade. Cada um é uma pessoa. Né? Então, entendendo que a criança também está vivendo o momento dela de criança. Olha, Dalai Lama, por exemplo, estava fazendo um congresso e ele olhou com a criança assim e falou: vem cá, pega o microfone e agora fala o que você quiser. Aí a criança subiu no palco e pegou e falou assim: eu tenho câncer. Todo mundo: eu tenho câncer. Eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Mas agora, por favor, deixe eu brincar. Deixe eu brincar. Todo mundo se calou, todo mundo começou a chorar. Então, quer dizer, a gente faz pelos outros aquilo que é conveniente para nós, não aquilo que é bom para o outro. Né? Às vezes você me pergunta: que roupa que você quer? De repente ele quer uma roupa. É um menino e fala: ele quer uma roupa cor-de-rosa. Você fala: jamais. Eu vou deixar você usar cor-de-rosa. Né? E a gente vai criando o ego
como nós queremos, naquilo que convém a nós, não aquilo que é bom para ele. Não é verdade? Assim como uma criança, uma vez, ele pediu uma sandália cor-de-rosa o pai comprou. Ele falou: meu filho, por que você comprou essa sandália? Por que você comprou cor-de-rosa? Não, pai, eu não gostei da cor, eu gostei da sandália. Mas já que não tinha da cor que eu queria, então eu peguei cor-de-rosa. Então a criança não tinha nem sequer o que a malícia dentro de si. O julgamento veio onde? Dentro de cada um de nós. Se Deus avalia todos nós pela intenção do nosso coração, não é exatamente pelas suas atitudes, mas é como você se relaciona com a atitude. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu gosto disso. Olha o julgamento que você está fazendo. Os olhos, é exatamente ter os olhos fechados, é para a maldade, é para o julgamento, para as coisas negativas. Porque Jesus, ele é o quê? Cristo é o quê? É o verbo. O verbo é o quê? Amar. Ama. Está doendo, você ama. Está errado, você ama. Do mesmo jeito, é sem julgar. Porque aquilo que pode ser errado para você não é errado para o outro. E cada um está vivendo o quê? A verdade, a sua própria verdade. No que você acredita? O que você acredita? O que nós acreditamos? A única coisa que nós acreditamos é o quê? Na nossa verdade. Porque se eu disser, ele é um bom, gente boa, é a minha verdade. E nem, às vezes ele nem acha que ele é isso, mas eu acho. Então quer dizer, eu vou acreditar no quê? Naquilo que eu acho, não no que os outros dizem. E nós somos assim. A única verdade que existe é aquela que nós acreditamos. Porque se eu falar um monte de coisa que você não vai acreditar, não vai valer nada, vai valer só aquilo que você acredita. Não é isso? Então quer dizer, todo mundo já tem a sua verdade. Só tem que vivenciar a sua própria verdade. A gente está colocando aqui, eu estou colocando no meu ponto de vista, como coloca. Aí cada um vai buscar aquilo que convém. Pronto. Então, quer dizer, cada um já tem a sua verdade. O que Jesus ensina é isso, somente fechar os olhos, muitas vezes para as maldades. Porque essas aí vêm lá de trás e a gente precisa combater, para não pesando o fardo de nós. Né? Porque o que mais pesa no fardo são os nossos pensamentos, julgamentos, tudo aquilo que a gente traz dentro de nós. E isso abre uma porta muito grande para os processos, né, de influenciação de espíritos, né, malfeitores. Se é um processo de sintonia, a partir do momento que nós cultivamos a maldade, é através da maldade que nós conectamos. Não é isso? Então, essa questão de educação, de gentileza, faz parte de uma questão de ética nossa. Mas vamos supor, de repente vamos supor que nós vemos um espírito, por exemplo, que viveu na época lá, sei lá, de muito tempo atrás, né? Esse espírito mal sabe falar direito. E aí o que acontece? Você vai olhar, o espírito vai vir no médio, vamos supor, né? Aí não vai saber comportar com as mãos, não vai saber falar direito, tem um tom de voz talvez muito alto, não está dentro dos nossos padrões. E a gente fala, mas é um espírito atrasado, olha, não sabe falar, não sabe raciocinar direito, não tem coisa nas coisas, ofende a nossa ortografia. Não. Mas se a gente não tiver os olhos da maldade, e a gente perceber só o amor que ele tem, com certeza talvez a gente veja a grandeza desse espírito. Então, falando do Tônio lá, né? Que é o espírito, que era uma simplicidade, que era humilde, né? Que era tipo mendigo. Uma pessoa muito pobre de recursos. Que ele enfrentava filas enormes, ficava até o final da fila para conversar com o Chico no final. E quando ele chegava no Chico, ele falava das briguinhas de passarinho, das plantas, do sol, da natureza, da tua simplicidade, de um bafo horrível, dente podre. Então, quer dizer, ninguém gostava de ficar perto dele, ele era rejeitado pela própria sociedade. Então, as pessoas davam logo o dinheiro para ele, vai lá comprar pipoca, vai, justamente para ele sair de perto. E assim ele fazia. E ele sempre conversava com o Chico, e quando ele conversava com o Chico, ele beijava o Chico. Então, os lábios dele ressecavam, sangravam. E quando ele beijava, ficavam as marcas de sangue no Chico. E Chico nunca sequer teve um ato de rejeição que te queria limpar aquilo. As pessoas falavam, Chico, deixa eu limpar o seu rosto, está sangrando. Mas Chico nunca teve um gesto disso. E aí o que aconteceu? Quando ele desencarnou, Chico viu ele sendo recebido pelo próprio Jesus. Nem desdobramento. Ou seja, uma alma tão simples, que nunca julgou, que nunca tinha os olhos da maldade,
mas não sabia falar direito, tinha barro, não tinha recursos, ouviam uma simplicidade muito grande e ninguém conseguiu ver o valor dele. Ninguém conseguiu perceber quanto essa alma era valiosa para Jesus. E todo mundo gostaria de ser recebido por Jesus, né? São casos muito raros, muito raros. Mas por quê? Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E ele tinha os olhos fechados. Porque ele nunca julgou, nunca criticou. E era rejeitado constantemente pelas pessoas. Era ofendido, era maltratado. Mas ele tinha os olhos fechados. E ele era um seguidor de Jesus. Né? Então, enquanto nós temos nossos olhos, nós não conseguimos ver o valor do Espírito, devendo sempre mais da matéria. E são eles que nos enganam. E é por isso que o Evangelho vem. Os Espíritos vêm nos trazer estes valores. Tá? Porque às vezes a criança está puxando o cabelo, mas ela não tem o sentimento da maldade. Né? Às vezes o animal, por exemplo, às vezes o animal não está julgando o outro. Você já imaginou um leão ali no meio da selva? Ele olha como um javali, né? Vou pegar a anta, pegar a onça. Ele não. Que tiver, é um instinto. Ele não vai por vingança. Eu tenho raiva de cobra, eu vou comer cobra. Não é isso, né? A gente sabe que não é assim. É uma questão de instinto. Então, a pessoa como uma criança ainda, na sua formação, no seu estado de pureza, ela não tem isso. Nós é que vamos formar. Como é que você deixa a menina puxar teu cabelo? Vai lá e puxa o dela também. Você que está formando, não é isso? Nós estamos criando. Ensinando, às vezes eu vejo pais ensinando criança a falar besteira, falar palavrão, dançar lá os funk, depois ele sabe por quê, né? Gravida, fofoquinha. E é isso. Então, padrões humanos, que são diferentes. O que nós estamos tentando é acordar antes de desencarnar. Por isso a gente só precisa conhecer os valores da alma. Tudo bem? Vida, tudo bem? Frente. Tá bom. Então a gente vai finalizar, gente. Se você tiver nada a perguntar, como eu falo, é um estudo, né? Então a gente coloca assim, de uma forma bem simples. Então vamos fechar nossos olhos, vamos levar nossos pensamentos a Deus. Mestre Jesus, pedimos o teu auxílio, o teu amparo no dia de hoje, agradecendo assim pelo alimento da alma e do Espírito, que nos fortalece na fé cristã, no amor verdadeiro. Conduz a todos nós nos horizontes da nossa Santa Paz. Dai-nos assim o perdão pelas nossas faltas, o perdão para com todos aqueles que também nos perseguem. E derramai a tua bênção divina aos nossos corações, auxiliai até nas dores em nossos pensamentos. Que assim nada seja por nós, nada seja pelo nosso orgulho, que nada assim seja pela nossa vaidade. Agradecemos o teu auxílio e teu amparo, a bênção de nossa querida Mãe Santíssima, e a todos os espíritos trabalhadores desta casa, que possam assim auxiliar e amparar todos aqueles que também nos aceitam. Com a graça de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, a gente vai fazer os passos agora também. Onde está? Está na luz, você desculpa, né? Se eu falei uma coisa, eu contaria uma coisa, né? Não é objetivo machucar ninguém, tá? Mas só quero ver você tem essas coisas para fazer. Vai trabalhar? Isso eu já conversei essa semana passada. Eu faltei 2 vezes no mês passado. Não,
Semana passada a gente fez a reunião baseada no que vocês fizeram em cima. Aí eu fiz aqui embaixo. Pode fazer. Posso fazer do mesmo tema? Faz o tema lá que tem lá, porque vai ser interessante. E aí eu direi algumas coisas assim. Coloca de uma forma assim, resolve. E aí eu. Tá, pessoal? 3 horas. Gente, é assim, né? A Cleusa, ela tem o serviço dela, seja um bandista aqui em cima, tá? Então, são hoje 3 horas, 3h30 da tarde, eles têm um trabalho lá em cima com as entidades, com o trabalho de dia. Então, quem quiser participar, tá? Pode estar convidado. Aqui nós somos do Kardec, na Escola Espírita, né? Lá em cima eles têm um trabalho bandista, que de alguma forma a gente respeita muito o meu trabalho, também da mesma forma. Então, quem tiver o interesse para participar, quiser conhecer também, seria muito feliz no trabalho dela. Convidado. 3 horas, 3 meses. Vai até que hora? Das 3 até que hora? É assim, ó, das 3h30 nós temos uma pequena introdução com estudo, né, de meia hora, depois começam os trabalhos, e depois dos trabalhos cada um pode, se precisar ir embora. Quem quiser ficar para o encerramento também é muito bom, mas quem não puder não tem problema. Então a gente começa às 3h30, a gente costuma assim, pelo menos 2 horas, 1 hora e meia de trabalho, né? Dependendo da quantidade de pessoas que estiverem. Tá bom? Aí até quem está aqui não quiser ir embora, tem um almoço aqui servido também aqui na sede, para quem quiser almoçar aqui, tá? Até começar o horário dos trabalhos. Podem ficar à vontade. Foi mesmo. Mas esse bebê é